Ai, desculpa. Não, tudo bem. Então, né, voltando aqui, pessoal, boa noite. Só fazer uns informes antes de passar a palavra para o nosso anfitrião da noite, que é o Júlio. Pedir que, por favor, todo mundo que estiver assistindo, que mantenha as câmeras e os microfones desativados, tá? As apresentações serão gravadas, como está sendo agora, e depois a gente vai disponibilizar nos canais oficiais do IFRJ. O chat é para a gente usar apenas para relatar dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados, tá bom? Lembrando também que os certificados do evento serão emitidos em até 60 dias após o término do evento. E, ademais, desejamos um bom evento para todos. Agora é com você, Júlio. O seu microfone está desligado. É essa falha tradicional do evento online. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos e todas, né? É uma alegria estar aqui nessa semana acadêmica, né? Na quinta semana acadêmica do campus, do IFRJ, Campus Resende, e uma alegria hoje poder ser anfitrião e receber duas pessoas muito queridas, a Patrícia Grazel, a professora doutora Patrícia Grazel, que é minha professora e orientadora no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, e a Marcela, que também é aluna da Patrícia, mas na pós-graduação de letramento. E agora, eu, enquanto anfitrião, passo a palavra para a Patrícia, que é a Patrícia que vai estar mediando essa conversa que a gente vai ter aí sobre pensamento computacional, letramento e formação integral. E eu acho que é uma alegria muito grande estar aqui presente. Patrícia, à vontade. Obrigada, Júlio. Obrigada pelo convite, né, de poder estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos, né, que estão aqui para prestigiar a apresentação e o diálogo. A Marcela e o Júlio são alunos de pesquisa, né, e o Júlio, ele veio com uma proposta de fazer um trabalho sobre o ensino sobre o pensamento computacional, e a Marcela faz um trabalho sobre letramento digital, onde ela faz toda uma pesquisa sobre estratégias pedagógicas. E no grupo de pesquisa, eles acabaram propondo a apresentação desse trabalho, né? E eu achei algo gratificante por ser dentro do Instituto Federal, por contemplar a semana acadêmica e principalmente por eles conseguirem compartilhar o conhecimento que eles estão desenvolvendo com a comunidade, né? Então, muito obrigada por vocês terem oportunizado esse momento. Eu peço para o Júlio colocar já a apresentação, né? E passo a fala para a Marcela se apresentar. E aí a gente vai começar com o nosso diálogo. E aí a ideia é que a gente possa ter a apresentação do Júlio e da Marcela, mas que vocês possam ir colocando no bate-papo, no chat, as suas dúvidas ao decorrer, porque daí a gente vai levantando isso como diálogo, para que não se torne isso uma apresentação unilateral, mas sim onde a gente possa estabelecer de fato interação, diálogo e comunicação entre os participantes. Marcela, você conseguiu o projeto? Não consegui não, Júlio. Coloca para mim, por gentileza. Ok. Realmente, hoje, o computador começou a dar problema. A tecnologia é sempre assim, né? Quando a gente... Eu estou tentando aqui, mas nem carrega a página. Não tem problema. Tu conseguiu entrar pelo celular, né, Marcela? Eu estou pelo celular, Pois é, eu gosto mais de fazer pelo computador, né? Que a gente fica mais à vontade, mas... Vou te passar a fala para te falar um pouquinho sobre quem é a Marcela, para que a gente possa depois iniciar. Fica à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Marcela, sou aluna do curso de pós-graduação em práticas de letramento, né, orientanda da professora Patrícia, e amiga do Júlio, né, nesse caminho aí de orientação. Hoje eu trouxe um pouquinho da minha pesquisa sobre letramento, né, para a gente dialogar um pouquinho. Espero que a gente tenha aí uma noite
bacana, né, de bastante diálogo sobre essa questão, né, do letramento digital, né, dos ambientes digitais. Acho que foi, né, Júlio? Acho que foi. Foi. Ainda bem que eu te mandei. Então tá, então eu vou iniciar, tá bom? Bom, como eu disse, né, eu sou aluna do curso de pós-graduação em práticas de letramento do Campo São João de Meriti, e a minha pesquisa ela tem como título uma análise sobre experiências, a constituição do letramento digital durante o distanciamento físico-social. Foi orientado pela professora Patrícia Grazi. Pode passar, Júlio. Bom, primeiramente, para falar um pouco, né, sobre as marcas dessa experiência, né, desse trabalho, eu coloco a pandemia como centro, porque devido, né, esse acontecimento, as nossas relações mudaram totalmente, né, por isso que a gente está aqui hoje, né, numa semana acadêmica que provavelmente seria de forma presencial, né, e hoje a gente está fazendo aqui esse encontro, né, de maneira não presencial. Então, eu como aluna, né, e docente dos anos iniciais, né, eu fui totalmente mexida, interpelada, né, todos nós. Então, com essa pandemia, eu sendo aluna, sendo professora e sendo também participante de um projeto de extensão do IFRJ, né, chamado MOOCs, eu também sou aluna MOOCs, né, assim, explicando assim, de forma bem inicial, MOOCs são cursos online massivos, abertos, tá, feitos à distância. Então, assim, todas essas atuações, né, fizeram com que eu me inquietasse para construir essa pesquisa, né, como pensar, dar aula, aprender, né, ensinar nesse cenário, né, de cultura digital. Então, pode passar. Então, esse trabalho, ele tem como um problema de pesquisa pensar como as experiências das práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia durante o distanciamento físico-social podem influenciar no letramento digital. Então, eu me questiono, né, como essas experiências que eu estou vivendo como aluna, como docente, né, como aluna MOOCs, podem influenciar na constituição ou não, né, desse letramento. É justamente essas questões que eu vou analisando ao longo do trabalho. E aí, pode passar? Pode passar. O objetivo, né, pensar justamente essas experiências baseadas no uso da tecnologia, e aí os objetivos são levantar, né, os recursos pedagógicos que eu explorei nesse período, né, os ambientes virtuais, né, onde eu fiz a interação com os meus colegas e com os meus alunos, refletir sobre as implicações da pandemia, né, o uso da tecnologia nessa pandemia para uma aprendizagem, né, uma aprendizagem significativa, e apontar, ao fim, possibilidades e desafios dessas experiências pedagógicas, né, para o desenvolvimento do letramento digital. Pode passar. Então, mas antes de trazer as referências, né, que eu estou utilizando, eu me baseio na concepção de experiência do La Rosa, que ele fala que experiência é aquilo que nos toca, que nos passa e que nos transforma. Então, assim, o La Rosa, ele traz que hoje, né, na nossa sociedade da informação, né, do conhecimento, onde as coisas acontecem com uma, né, velocidade muito grande, as pessoas confundem experiência com acúmulo de informação, quando na verdade não é isso. A experiência é aquilo que faz você parar, refletir, né, suspender o teu automatismo, né, e na verdade não é você acumular coisas, acumular informações, é aquilo que faz você refletir, né, de fato te transformar. Então, por isso que eu trago essa concepção, né, de experiência para o meu trabalho, que são justamente essas vivências que me fizeram, né, essas angústias, esses medos, que me fizeram construir esse trabalho. Pode passar, Júlio, por favor. E aí eu me apoio, né, primeiramente, para falar de letramento digital, eu preciso dizer para vocês o que eu entendo, né, o que eu trago na pesquisa sobre letramento. O que é o letramento? A Magda Soares é uma grande referência, né, nacional e internacionalmente, quando a gente fala de letramento. Ela diz que o letramento é a capacidade de utilizar a escrita e a leitura em práticas sociais. Ou seja, é a partir da interação, é a partir do diálogo com o outro, é entender a linguagem justamente como prática social. E o letramento, conforme Lenk, ele não está descolado da realidade. O letramento são legiões, né? O letramento ele não é algo isolado.
para falar de letramento, eu preciso falar da ligação entre eu e a sociedade. Então, isso é o letramento, são práticas, né, de leitura, de escrita, de interação com o outro na sociedade. E aí o letramento, ele tem muitas divisões, né, ele tem muitos adjetivos, né, letramento racial, letramento crítico, enfim, vários adjetivos. E a minha pesquisa, ela fala sobre o letramento digital, né, pode passar, Júlio. O que seria esse letramento digital? Trazendo aqui as contribuições de Soares também, de Buckingham e de Coscarelli Ribeiro, o letramento digital são essas atividades, né, que eu falei, de leitura, de prática social, de diálogo, nas telas, né? Essa interação é utilizar os recursos digitais. Não dá para ver o slide, estão colocando aqui. Bom, eu estou vendo. Alguém não consegue ver o slide? Para mim aparece normal. Será que é porque a letra está pequenininha? Pode ser, mas daí a pessoa pode ampliar direto se tiver pelo celular, amplia direto na tela, ou aqui para nós teria que fechar a tela de bate-papo ou de imagens, né? Tá aparecendo sim, pode continuar. Talvez Marcelo. você esteja usando no celular, aí, como você está na tela do bate-papo, ela não mostra as duas telas juntas. Você tem que voltar para a tela inicial. Santiago, você tem que clicar no. É porque fica, se você tiver pelo celular, fica assim, duas apresentações. Fica o Júlio e fica o Júlio está apresentando. Aí você dá uma olhada aí para ver se você consegue ver. Pode fixar também. Tá bom? Espero que você consiga resolver aí para conseguir olhar. Então, eu vou dar uma continuidade aqui, qualquer coisa vocês me sinalizem. Ah, conseguiu, que ótimo. Então, tá bom. Então, assim, voltando, o letramento digital, né, são essas atividades, essas práticas sociais nas telas, né? Só que, se a gente for pensar, as habilidades necessárias, né, para a gente utilizar as redes, os ambientes, são as habilidades como ligar, desligar, né, mexer no mouse, mexer no teclado. Isso é necessário, né? É preciso que o usuário ele tenha essas habilidades, ele conheça, ele consiga, né, manusear. Porém, o letramento digital ele vai além disso. Não é só apenas essas habilidades iniciais e funcionais. É você se questionar sobre algo que você busca nas redes, né, a informação de um vídeo, buscar as veracidades dessas informações, tá? Pode passar, Júlio. O Marcelo Dias e a Ana Elise Novaes, eles têm uma produção muito bacana que é por uma matriz de letramento digital. E eles trazem algumas ações, umas 4 grandes ações que são de usuários competentes, né? O que os estudantes, ou nós mesmos, né, professores, deveríamos ter, né? E aí a gente podia pensar, né, como a escola, né? Quem seria o responsável de trabalhar essas habilidades, né? Pode ser a escola mesmo. Enfim, e aí seria utilizar diferentes interfaces, buscar e organizar informações em letramento digital, em ambiente digital, perdão, ler hipertexto digital, produzir textos orais ou escritos para ambientes digitais. Então, essas 4 grandes habilidades, né, deveriam ser desenvolvidas, né, e utilizadas por sujeitos letrados digitalmente. Então, o que seria utilizar diferentes interfaces? Os ambientes mesmo, os layouts, né, a área de trabalho, por exemplo, aqui no Meet, saber utilizar onde que eu compartilho a tela, onde eu desligo o microfone, né, onde eu levanto a mão, por exemplo, né, essas habilidades. Buscar e organizar informações em ambiente digital, ou seja, você fazer uma busca, né, a capacidade, porque a internet ela tem uma capacidade muito grande de armazenar, né, informações. Então, como é que você busca, como é que você organiza, né? Se você jogar lá, por exemplo, no Google uma informação, como é que você sabe selecionar quais informações mais pertinentes, né? Fazer as famosas, os strings, né? Que você coloca uma aspa para saber, para retornar aquele resultado específico, enfim. Ler hipertexto digital, né? A leitura de hipertexto digital é o próprio texto da internet, né? É a própria navegação da internet. O texto digital ele tem umas características diferentes, né, do texto impresso, por exemplo. Então, essas habilidades são necessárias. E, por fim, produzir textos orais ou escritos para os ambientes digitais.
que seriam, né, como eu havia dito, a produção mesmo de texto. Hoje nós temos inúmeros, né, aplicativos, programas. Hoje a gente não é só mais telespectador, né, espectador, a gente produz também TikTok, enfim, vídeos. Então a gente está aí, né, como que a gente produz, que tipo de produção é essa? E aí, lá em cima, né, está escrito assim, existem habilidades comuns necessárias tanto para lidar com blogs, para participar de uma wiki, produzir um vídeo digital, ou conversar em salas de bate-papo, quanto para fazer um download, uma música, instalar um programa no computador, ou criar uma apresentação de slides. Então, são essas habilidades, né, que poderiam ser trabalhadas justamente para tornar um usuário competente, autônomo e letrado digitalmente. Pode passar, Júlio, por favor. E aí, assim, dentro da escola, né, tanto da educação básica quanto do ensino superior, eu aqui, no caso, como uma posição de docente, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a aprendizagem, né, tanto do outro, né, quanto a nossa mesmo. E aí eu me apoio para falar de aprendizagem numa teoria chamada de teoria da aprendizagem significativa, que é do David Ausubel. É uma teoria bem antiga, né, que ele diz o seguinte, o Ausubel, ele diz que para a gente falar de aprendizagem, ele resumiria apenas nos saberes dos estudantes, né? A aprendizagem significativa, ela precisa interligar com os saberes dos alunos, né? Quando a gente parte de algo que o estudante já sabe, que o outro já sabe. E falar de aprendizagem hoje, né, nesse cenário de pandemia, de cultura digital, como que é, né, pensar a aprendizagem hoje? E aí eu trago o Gadotti, que ele fala que o cyberespaço rompeu com a ideia do tempo próprio para aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem ela não acontece só, né, num ambiente formal, enfim, ela acontece a todo lugar, quando a gente baixa um vídeo, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente vê uma publicação, né, nas redes, enfim, essa é a ideia mesmo da aprendizagem a qualquer tempo. Pode passar. E aí eu trago também uma experiência, né, que como o curso MOOCs, eu falei lá atrás, né, que eu participei de um projeto de extensão no IFRJ, intitulado MOOCs, Proposta de Construção de Conhecimento. Os cursos MOOCs, eles são cursos massivos, abertos, né, feitos à distância. E é uma proposta bacana de uma aprendizagem, né, nesse cenário de cultura digital, porque diferentemente, né, dos cursos online, comuns que a gente faz, né, hoje em dia, existem cursos MOOCs mais abertos, né, que os estudantes eles trocam materiais, eles dialogam, eles mesmos podem construir, né, o conhecimento através da aprendizagem colaborativa, tá? E aí, assim, trazendo para a gente pensar a aprendizagem hoje, né, como seria essa aprendizagem hoje, eu trago a Almeida, que fala que aprender é planejar, é desenvolver ações, receber, selecionar, enviar informações, estabelecer conexões, refletir sobre o processo em desenvolvimento em conjunto com os pares, ou seja, desenvolver a interaprendizagem. Então, essas habilidades, esses verbos que eu trago, é justamente o que seria um pouco dessa aprendizagem significativa hoje. O conectivismo, né, proposto pelo Simons mesmo, que é a percepção dessas habilidades numa era digital, né? E aí, lá embaixo eu trago, né, que esse conceito de aprendizagem significativa hoje é uma proposta também dos cursos MOOCs, tá? Pode passar, Júlio, por favor. E aí, assim, como que eu estou elaborando essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela está em fase final, né? Uma pesquisa qualitativa, porque eu utilizo relações, né? Relações humanas, né? E de abordagem etnográfica, porque eu estou coletando dados do cyberespaço. São os dados dos ambientes, né, que eu interagi. Pode passar, Júlio, que aí na próxima tela eu vou conseguir explicar melhor. E aí, assim, ó, o campo investigativo, eu estou tirando, né, essas vivências a partir dos ambientes, como o Google Meet, Microsoft Teams e o Moodle, né? Então, essa experiência é uma análise do meu relato de experiência sobre o meu processo formativo, através de uma coleta de dados, né, com um diário de campo. Pode passar, Júlio. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, do diário, que ele está sendo construído ainda, né,
como eu disse para vocês, está em fase final. E aí é uma proposta de uma interação que eu fiz com os meus alunos, né, de atividades de educação tecnológica. Nesse período remoto, né, quando estava presencial, os estudantes eles construíam objetos, enfim, propostas com peças de Lego. E aí, assim, eles estavam em casa, né? Como é que a gente ia fazer dessa forma? Então, eles utilizavam peças mesmo do que eles tinham, né? Enfim, lápis, qualquer tipo de material. E após isso, a gente utilizava programas e aplicativos disponíveis mesmo na rede, né? E para testar essas hipóteses, por exemplo, a gente construiu uma ponte, né? Aí eles faziam de variadas formas, com peça de dominó, ponte com almofada. Aí depois a gente ia para um aplicativo, ia lá no Play Store procurar um aplicativo de construção de ponte. Como é que a gente pode construir uma ponte utilizando esse aplicativo? Aí a gente envolvia habilidades de matemática, né? De cálculo, de tamanho, né? E tudo isso. Pode passar, Júlio. Aqui já é uma interação, né, uma experiência com uma aluna da pós-graduação, que eram as videoconferências. Eu participei de inúmeras videoconferências, e aí eu vou começar a analisar, né, como é que foram essas participações, quais delas foram significativas e por que foram significativas, né, e tudo mais. Pode passar também. Isso aí foi também uma interação minha, né, uma experiência num fórum de uma disciplina em que a gente questionava justamente a criticidade das mídias, né? E aí, assim, o que é interessante é que nesse fórum, que foi o Moodle mesmo, aqui eu estou olhando, né, meu papel como aluna, e a gente conseguia colocar fotos, né, vídeos, e os outros colegas davam opiniões, né, colocavam as suas visões, a gente compartilhava material, e aí foi muito interessante, porque, assim, diferentemente, por exemplo, dos cursos MOOCs, esse fórum aqui, o professor consegue colocar, né, interagir, né, mediar a atividade. E aí, após esse momento do fórum, na videoconferência, a gente discutia essa atividade, entendeu? Isso não ficava perdido, né, solto. A gente estava ali no fórum, num espaço, numa atividade que não foi, assim, ao mesmo tempo, né, síncrona, como essa agora que a gente está fazendo, né? Foi uma atividade que cada um postava, e depois, numa atividade síncrona, a gente dialogava, conversava sobre essas postagens, né? Foi uma atividade muito significativa nesse período. Pode passar, Júlio. E aí, como eu falei para vocês, essa pesquisa está em fase final, já estou concluindo, né? Já defendo essa pesquisa agora no final de dezembro, né? Para a banca. E é isso. Trago aqui algumas referências. Pode passar, Júlio, por favor, que eu utilizei nessa pesquisa, né? Com quem eu dialoguei. E é isso. Por aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigada, Marcela, pela tua apresentação. Teve alguns comentários aqui no bate-papo, mas eu acho que a gente pode passar a apresentação agora para o Júlio, e aí conversar no final todos juntos, pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos fazer assim que eu acho que fica melhor. Show. Vou projetar aqui, então, colocar o modo apresentação, na verdade. Tá bom. Aí, no final da tua apresentação, Júlio, a gente retoma a apresentação da Marcela e a tua e abre para conversa, né, para o diálogo. Pessoal, vou projetar aqui novamente, que eu dei F5 na tela errada e saí da sala. Já aparece para vocês? Já, Ju. Sim. Pessoal, novamente, boa noite a todos e todas, né? Me chamo Júlio, conhecido no campus aí como Júlio Silva, né? Eu aqui estou numa oportunidade de estar como docente do campus, né? Com parte da semana acadêmica, mas aqui
como aluno também do IFRJ, mas do campus Mesquita, no mestrado de Educação Profissional e Tecnológica. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a relação do pensamento computacional com a formação integral emancipadora no IFRJ Resende. Olhando para o IFRJ Resende, sou orientado pela professora Patrícia Grazel, que está nos mediando esse diálogo, né, e a gente vai começar a conversar um pouquinho. Primeiro ponto, aonde que se localiza essa minha pesquisa, né? Por mais que a gente esteja falando de pensamento computacional, a pesquisa ela tem um foco em formação integral, em discutir formação integral, em trazer esse conceito de formação integral, em pensar estratégias didático-pedagógicas dessa formação integral e aonde, né? Aonde está localizado? No ensino médio integrado do IFRJ Resende. Então, são esses os sujeitos, né, da minha pesquisa. E também perpassa, né, sobre o pensamento computacional. Ele traz, né, essa perspectiva de utilizar do pensamento computacional para contribuir para essa formação integral, que passa também, não necessariamente, mas na pesquisa, passa também pelo ensino de computação. E ele está organizado, né, dentro da linha de pesquisa de educação profissional tecnológica, né, de práticas educativas em educação profissional tecnológica, num macro projeto que trabalha propostas metodológicas e recursos em espaços formais e não formais para EPT, né? Quando a gente falar em EPT, a gente está falando em educação profissional e tecnológica. Aqui, pessoal, eu trago o problema. Esse problema ele está organizado no formato de algoritmo, né? E a gente vai conversar um pouquinho para frente sobre o que é um algoritmo e qual que é o problema que a gente está debruçando nessa pesquisa. Como explorar o pensamento computacional para a formação integral, né, emancipadora do aluno do ensino médio integrado do IFRJ Resende. Então, como usar do pensamento computacional para contribuir para essa formação integral. Então, é essa questão que o problema está querendo responder. Aí surge uma primeira dúvida. Senão a gente vai começar a falar sobre diversos termos aqui, mas o que é pensamento computacional? Como a gente está na perspectiva de uma roda de conversa, né, vai ter alguns momentos nessa apresentação que eu vou precisar ouvir vocês, fazer um pequeno diálogo rapidinho. Pensamento computacional, o que vem na cabeça de vocês? Quem pode aí, em uma palavra, em uma frase, sinalizar o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de pensamento computacional? Um pensamento sistematizado, organizado. Isso. O Eduardo é bom que ele já traz um negócio bem sistematizado. Bem sistematizado. Pensamento lógico? Pensamento lógico também. Também faz parte. Seria produzir, inventar e criar ações pensadas? Dialoga também. Então, vamos ver de onde surge esse conceito, né? Essa cientista, né, professora cientista, Jeanette Wynne, ela é a primeira a fazer uso desse termo, né, pensamento computacional. E ela traz com uma perspectiva de uma habilidade que vai nos auxiliar, né, na resolução de problemas e que faz uso de princípios, fundamentos da computação. Então, faz uso desses fundamentos da computação para que a gente possa resolver problemas, e não só problemas que a gente vai estar ligado diretamente a computador. E por isso que ela coloca aí, pensamento computacional, ele é fundamental para todos, e não somente para os cientistas da computação. Talvez a gente vai estar pensando, né, mas eu sou de uma área que não tem ligação direta com informática, com computação, por que eu preciso saber isso? Ela afirma, lá em 2006, ela já aponta, né, que isso é fundamental a todos. Em 2018, nesse processo de construção, né, da Base Nacional Curricular, né, a BNCC, a Sociedade Brasileira de Computação, ela aponta para o Ministério da Educação
a necessidade de incentivar, de fomentar o ensino de computação, né, desde os anos bases, né, da educação básica, até o final, né, do ensino médio. E ele traz esse conceito de o que seria o pensamento computacional. Para a SBC, né, a gente observa que dialoga com a Genete, pensamento computacional é uma habilidade de compreender, definir, modelar, comparar, solucionar e automatizar e analisar problemas e soluções de forma metódica e sistemática. Observe que tudo isso que vocês pontuaram, né? Primeiro o Eduardo trazendo um processo de sistematização, né? Depois a gente falando de pensar soluções, de pensar problemas, tá aí, faz parte desse conceito de pensamento computacional. E é importante aqui a gente salientar, pessoal, que quando a gente fala de pensamento computacional, de computação, a gente vai falar até anterior ao computador e a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. O pensamento computacional, ele está baseado, né, em 3 grandes pilares. O pilar da abstração, que é justamente a capacidade de eu enxergar esse problema, eu ter o problema na mão, segmentar esse problema, pensar os processos necessários para que eu possa solucionar esse problema, e aí é onde entram as técnicas de construção de algoritmo. E o que é esse algoritmo? Nada mais é que eu estruturar esse passo a passo para a resolução desse problema. E logo depois eu tenho a parte da análise, que ele vai fazer essa verificação dessa solução proposta, né? Desse primeiro algoritmo, né? Desse primeiro esboço, fazer verificação tanto de viabilidade, de eficiência e de correção, verificar possíveis erros nessa construção inicial. Para quê? Para que esse processo, essa solução desse problema possa, aí sim, ser automatizada. E para que ela possa ser automatizada, a gente entra num outro campo, né, de utilização de modelos computacional, né? O que seriam esses modelos? É você criar modelos, simular, né, determinadas situações. Aqui até eu abro um parênteses, que durante a pandemia se fez vários modelos computacionais para que justamente os governantes pudessem tomar a decisão baseado em um cenário que eles conseguiram enxergar lá na frente. Apesar que uns não tomaram a decisão nesse sentido. Mas as instituições de pesquisa forneceram, isso tanto a nível de Brasil, a nível de mundo, elementos baseados em modelagem computacional que meio que a gente pode dizer assim, você prevê o futuro? Não, você simulou o futuro trazendo variáveis de maneira que a gente possa enxergar melhor o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e a partir daí tomar a decisão. Então, só pontuar que foi usado o pensamento computacional, a modelagem computacional, durante a pandemia. E, com isso, a gente usa também, necessita, né, de linguagem, de programação, para que possa haver essa conversa entre a máquina e aquele processo que foi detalhado ali nos algoritmos. Aí, como bem mencionado por uma colega nossa, só não consegui visualizar o nome, quando a gente fala em pensamento computacional, vem a ideia de raciocínio lógico. Tem a ver? Sim, tem a ver. Faz parte do pensamento computacional o raciocínio lógico. Mas a gente não pode transformar em sinônimos. Então, se eu colocar que pensamento computacional é igual ao raciocínio lógico, é igual ao pensamento lógico, eu estou diminuindo um pouco o que seria o pensamento computacional. E a gente vai ver um pouco dessa diferenciação. Eu tenho aqui 2 cenários. Eu tenho o cenário de várias lâmpadas ali, onde uma está acesa e as demais estão apagadas. E eu tenho um cenário de alguém trocando uma lâmpada. No primeiro cenário, numa perspectiva lógica, se nosso problema fosse verificar qual lâmpada que está acesa. Numa perspectiva lógica,
pela luminosidade, né, pelo aquilo que a lâmpada está oferecendo, eu consigo, com um processo lógico, deduzir qual que está acesa e qual que está apagada. Então, é através da dedução, né? Eu trago premissas. Qual que é a minha premissa? A minha premissa é que quando a lâmpada está acesa, ela há uma luminosidade, né? Ela começa a clarear o ambiente. Através dessa premissa, eu consigo identificar ali qual que está apagada, qual que está acesa, através da dedução. Na outra imagem, eu já tenho um problema um pouco mais complexo, que é a troca de uma lâmpada. Mas, Júlio, trocar lâmpada é fácil. Mas se a gente for comparar a identificação se está acesa ou se está apagada, esse outro problema é um pouco mais complexo. E ele traz, dentro da sua complexidade, a pergunta, como é que eu faço para trocar a lâmpada? Aí, novamente, pensando no diálogo, né, eu gostaria de ouvir pelo menos uma ou duas pessoas aí, como é que vocês fazem para poder trocar a lâmpada? Qual o caminho que vocês fazem? Desligar a caixa de força primeiro, para não levar choque. Isso aí é importante. Alguém poderia sinalizar um outro passo? Subir em alguma banqueta. Subir na escada, né? Não, eu já gostei de vocês que vocês não esqueceram da escada. Normalmente, nesse exercício, o pessoal esquece da escada. Depois. Antes disso tudo, comprar uma lâmpada nova, né? Seria interessante. Não, a gente vai instalar como, né? Depois. Tira a que tá queimada, né? Isso. Depois. Colocar a nova. Beleza, colocou a nova. Alguém aí, na hora de relatar, né, esse passo a passo, o Eduardo trouxe, né, que a gente comprou a lâmpada. Alguém, por acaso, subiu na banqueta? Vocês falaram em pegar a banqueta e tal, mas falaram em subir também? Teoricamente, sim. Beleza, vocês subiram na banqueta, vocês falaram que vão trocar, né? Tiraram a lâmpada, vão trocar. Só que eu não vi ninguém falando que carregou a lâmpada, pegou a lâmpada nova. Tá implícito, né? E justamente como o Eduardo traz, né? Ele está implícito para a gente no dia a dia. Se eu vou trocar uma lâmpada, é lógico que eu já cato a minha lâmpadazinha aqui e vou subir na banqueta para poder destarrachar e colocar a lâmpada nova. Só que quando a gente fala em pensamento computacional, é essa capacidade da gente detalhar essa solução desse problema, identificar o problema e todos os passos que a gente vai fazer. Observe que a gente fez 2 passos aqui, né? Tanto o passo da abstração, né, de enxergar esse problema de forma detalhada, e agora está fazendo um processo meio de análise, de refinamento, de identificar, opa, a gente fez todos os passos ali, só que a gente esqueceu de levar a lâmpada, que é algo muito comum também no dia a dia, tá, pessoal? A gente vai lá, tá lá em cima na escada, destarrachou, a gente grita para alguém para poder alguém pegar a lâmpada para a gente. Só para mostrar que é uma tarefa muito mais complexa do que identificar se a lâmpada está acesa ou não. Então, observe como o pensamento computacional utiliza-se da lógica, mas ele é ainda bem mais amplo do que só a lógica. E aproveitando, quando a gente faz isso em sala de aula, né, e depois, se vocês quiserem fazer isso em casa, tente descrever esse passo a passo. A gente já chegou com mais de 17 passos só para o processo de trocar lâmpada. Aí uma outra duvidazinha que aparece aí para a gente. Pensamento computacional. Só com computador? Porque a gente tenta, ao falar pensamento computacional, né, a gente imagina logo um laboratório de informática, a gente fazendo uso, né, da ferramenta, do instrumento computador, né, do instrumento tecnológico computador. Como a gente falou ali que o pensamento computacional ele vai estar nos auxiliando, né, é uma habilidade que a gente vai estar desenvolvendo para estruturar uma solução de um problema, para detalhar essas ações, né, como a Patrícia aponta para a gente também, ao olhar para esse pensamento computacional, eu posso dizer que eu não preciso do computador.
como a gente utilizou o exemplo ali da lâmpada, né, a gente fez uso de pensamento computacional para poder instalar uma lâmpada nova. E isso, por mais que pareça corriqueiro, mas conforme a gente vai desenvolvendo, pensar com o nosso aluno lá da educação básica, do ensino fundamental até o ensino médio, se ele tiver isso sendo trabalhado nele, ele consegue, desde problemas pequenos, como trocar uma lâmpada, até problemas mais complexos, como a realidade que a gente vivenciou, né, de uma pandemia, conseguir estruturar os problemas para poder adequar a melhor solução. Aí a gente traz um outro exemplo aqui, que é um bolo, que se a gente tivesse presencialmente eu levaria para vocês, mas como a gente não está, não vai ser possível. Esse bolo, por que eu trago essa imagem desse bolo? Porque essa construção, de a gente fazer esse bolo perfeitinho, né? A gente sabe que tem várias empresas hoje que avó alguma coisa, a gente não vai fazer aí o merchan completo, mas você olha, os bolos são tão bonitinhos, iguaizinhos. Aqui no Rio é igual, eu vou lá em Resende, é igual, eu vou em Barra do Piraí, é igual até o sabor, né? Por quê? Foi estruturado uma solução para o problema. Qual que era o problema? Criar um bolo. E esse bolo tem que ter as mesmas características em todo lugar onde o meu cliente for comprar. E a partir daí é estruturado, através de um algoritmo, todas as ações que tem que ser tomada, todos os ingredientes que vão entrar, qual temperatura que o forno vai estar, quanto tempo que o bolo tem que bater. Então, tudo isso, através do pensamento computacional, a gente pode estruturar, né, para ter a solução final, que no caso é o bolo. E a gente pensando numa perspectiva industrial, né, mais ampla, eu consegui, através de linguagem de programação, dialogar com máquinas que possam tornar esse processo automático, né, mais autônomo, e garantindo essa excelência, né, garantindo esse padronizamento, essa padronização, né, na verdade, dessa solução, que no nosso caso é o bolo, que a gente, por enquanto, só vai olhar, né, infelizmente. Só que, como eu falei, o nosso trabalho, né, depois da gente falar um pouquinho sobre o que é o pensamento computacional, né, ele está focado em formação integral, e é um outro conceito que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que ele está baseado, né, quando a gente fala em formação integral, alguns desses outros conceitos fazem parte, como a politecnia, a omnilateralidade, o humanismo. O que seria esses, né? Ao falar em politecnia, eu não estou falando em simplesmente pegar várias técnicas, né, várias disciplinas. Eu estou pensando em olhar esse sujeito como diz assim, olhar o todo, olhar as diversas competências que podem ser desenvolvidas nesse sujeito. E quando eu falo ali em omnilateral, né, ele vai dialogar muito com o humanismo. Por quê? Quando eu penso humanismo, e aí eu trago o Gramsci, essa perspectiva de humanismo com base em Gramsci, que ele fala do humanismo do trabalho. E o que seria esse humanismo do trabalho? Esse humanismo do trabalho é você olhar o ser humano na perspectiva do trabalho, mas não no mercado de trabalho que a gente está acostumado a até dizer, né? Fulano de tal, estuda para você ser alguém na vida, para você ter um salário melhor, para que você possa ter um bom emprego. E a gente acaba sempre focando no mercado de trabalho. E Gramsci traz a perspectiva do mundo do trabalho, e esse trabalho num sentido mais amplo, como toda ação, né, que o ser humano faz nessa grande jornada que é a nossa sobrevivência. Todo o processo de transformação que o ser humano faz para sobreviver, e com isso ir evoluindo, né? E por que dessa omnilateralidade? Porque eu olho para esse todo, eu olho para essas competências, para toda essa capacidade de transformação que o ser humano tem, e não unilateralmente, né, e não unilateralmente por mercado de trabalho, que é onde a gente vê nessa última bolinha aí, a gente fala o não dual, né? Não é uma educação, eu não quero uma educação que forme só para o mercado de trabalho. Eu quero uma educação que olhe o ser humano como um todo e
seja uma educação comum a todos. Porque não adianta a pessoa com uma classe social um pouco melhor, ela ter essas diversas competências trabalhadas na escola, e a pessoa B, uma classe social menor, né, com menor poder aquisitivo, ela não ter acesso a essa formação e ela ser formada, né, simplesmente por apertar parafuso. Você não precisa de cultura, você não precisa discutir tecnologia, você não precisa discutir filosofia, você precisa só aprender a apertar o parafuso, a fazer essa tarefa básica aqui, que é o seu dia a dia. E essa educação e essa formação integral, ela precisa ser emancipadora. E o que seria emancipadora? Uma educação que seja capaz, né, de favorecer que esse aluno transforme a si mesmo e, a partir de sua transformação, transforme a realidade que está inserido. E aí surgem algumas palavrinhas que são importantes aqui, que a gente vai falar de pertencimento. Uma formação que leve o aluno a ter o pertencimento. Mas, o pertencimento ao quê? Ao UFRJ? Também. Se é aluno do UFRJ, ele tem esse pertencimento ao UFRJ. Mas tem o pertencimento da comunidade que ele está inserida. Nessa comunidade, seja do próprio colégio, da própria instituição, né, do UFRJ, do bairro onde ele mora, ao país, à cidade, ao país, ao planeta na qual ele faz parte. A gente está discutindo mudanças climáticas, e como discutir mudanças climáticas se a gente não tem essa ideia de pertencimento, que eu faço parte desse ambiente, né? Uma formação crítica. Quando a gente fala em formação integral, a gente também vai estar falando de criticidade, que busca que esse aluno possa ser crítico, não simplesmente receber informação e, aquilo que eu recebi é lei, eu não questiono. Eu vi na televisão, eu vi na internet, vi no grupo do WhatsApp, eu não questiono, eu simplesmente recebo essa informação como verdade. E, como foi colocado, né, ao falar emancipadora, uma educação transformadora, e, como eu já adiantei, uma educação comum. Quando a gente fala em comum, ela contrapõe a uma educação dualógica, que é uma educação. O pobre tem acesso a uma educação só por ofício do trabalho, e o rico tem uma educação pensando em todas as suas competências, né, em todo o seu ser. Não, então, se a gente vai pensar em formação integral, tem que ser uma educação comum a todos e todas. Você tirou isso tudo da sua cabeça? Não seria capaz de tirar isso tudo da minha cabeça. Da onde eu estou me baseando? Como eu falei lá em Gramsci, né, em Marx também traz a perspectiva da politecnia, mas eu utilizo de autores que já discutem aquilo que aqueles autores lá na fundamentação de formação integral trazem para a gente. Então, Dermeval Saviani traz essa perspectiva da educação dual, dessa educação comum, né, que vai contra essa educação dual, né, uma educação para o pobre, uma educação para o rico. A Maria Ciavata, o Gaudêncio Frigoto, a Marise Ramos, que vão falar que a formação integral, antes de mais nada, ela é um direito, né? Como a gente falou, né, ter essa homolateralidade, trabalhar ciência, cultura, trabalho, olhar para o ser humano como um todo, e entende por que isso dialoga com o ensino médio integrado, né? Por que os alunos do ensino médio integrado são nossos sujeitos da pesquisa. Porque entende que o ensino médio integrado é como um percurso, como um caminho, não é a solução, a única solução, não. É um caminho contra essa dualidade, né? Então, quando o aluno fala, por vezes, mas professor, será que eu vou usar isso no mercado de trabalho, no meu emprego? É olhar para além do emprego. E a gente traz ali nosso querido patrono da educação, né, Paulo Freire, nessa perspectiva emancipatória, né, de transformar a si e a comunidade onde está inserido. Então, são esses os autores que a gente utiliza. Falar um pouquinho rapidamente aqui sobre os objetivos, né? O objetivo principal, analisar possíveis estratégias didático-pedagógicas, né, para o ensino do pensamento computacional. Aí pode ser até uma dúvida, né? Mas você vai ensinar a pessoa a pensar, na verdade, esse processo de desenvolvimento dessa habilidade, né? A gente lembra lá o que é pensamento computacional,
usar de fundamentos da computação para desenvolver essa habilidade, de forma que o aluno possa compreender esse processo de formação integral na qual ele está inserido, e a partir daí ser crítico a esse processo de formação integral. Tirando esse objetivo, a partir desse objetivo geral, a gente tem um objetivo específico, que é explorar as bases conceituais sobre formação integral, né, um pouco do que a gente traz ali, o conceito do que é formação integral, identificar as possibilidades e dificuldades de trabalhar, né, a transdisciplinaridade na articulação de pensamento computacional e formação integral emancipadora, né, de quais desafios que vão aparecer aí durante a pesquisa, e, como último, não menos importante, o objetivo de planejar e desenvolver um minicurso em ambiente virtual para ensinar pensamento computacional, né, com esse objetivo, e trazendo como tema formação integral e emancipadora, como eu falei, voltado para esses alunos do ensino médio integrado, que são os alunos do nosso turno da tarde. Aí pode ter algum aluno do turno da noite e perguntar, mas, Júlio, isso não vai ser oferecido, esse curso, para o aluno da noite? Nesse momento da pesquisa, não, mas futuramente vai ser um curso a ser replicado e, com certeza, vocês serão convidados a fazer parte. Aqui só um pouquinho da metodologia, né? É uma metodologia qualitativa, né? Trazendo uma abordagem participante, né? Uma abordagem qualitativa participante, onde, no meu caso, enquanto pesquisador, também sou o docente que vai estar ali ministrando esse curso que faz parte do caminho de pesquisa, né? Então, essa minha pesquisa é qualitativa participante. E aqui um pouquinho do caminho que a gente está fazendo, né? Na construção dessa pesquisa, né? O caminho metodológico. A gente está fazendo todo o processo de levantamento teórico, né, discussão, o que se fala sobre pensamento computacional, o que se fala sobre o ensino de computação no ensino básico, né, e o que se fala de formação integral. A partir dessa discussão, vai entrar a parte de produção, né, do produto educacional, e que produto educacional é esse, por que da produção de ter um produto educacional. Como meu mestrado ele não é um mestrado acadêmico, ele é um mestrado profissional, eu tenho por obrigação criar um produto que depois vai ser disponibilizado, vai ficar disponibilizado à comunidade. Então, esse produto, ele é um minicurso que está sendo desenvolvido, né, com base em toda a discussão teórica anterior. Vai haver uma coleta de dados inicial, né, na inscrição desse curso, aqueles que desejarem participar da pesquisa. Algumas coletas de dados durante o processo do curso, né, da aplicação do minicurso. Depois, uma análise de dados, né, e além da coleta de dados acontecer através de formulário, ela vai acontecer através de rodas de conversas também. Depois desses dados todos coletados, a gente vai fazer o processo de análise desses dados, dialogando com os autores que são a base da minha pesquisa, né? E, por fim, a ideia de promover um seminário de devolução para a comunidade Resende, para o IFRJ Resende. E observem aí, tem uma seta em cima e uma seta embaixo, por quê? Durante todo o processo eu continuo aprofundando o levantamento teórico, né? E a análise de dados, ela vai começando a partir do primeiro dado que chegou, a gente vai construindo essa análise. E esse é o meu produto educacional. Ele é um minicurso, né, de pensamento computacional que traz o tema formação integral. Ele é um curso à distância com tutoria. Aí até pegando uma pergunta que o Santiago fez, né, sobre o MOOCs, né, diferente do MOOCs, esse vai ser um curso que vai ter o acompanhamento do tutor. Eu vou fazer uso de videoaulas. Ele é um curso à distância, né, e até foi pensado à distância. Acho que o grande motivo pelo processo pandêmico, a gente não tem certeza de quando a gente volta e como volta, né? A gente vai fazer uso de videoaulas, de uma oficina de programação, na qual vai ser utilizado o Scratch, que é uma linguagem de programação mais visual, né? Bem intuitiva, que auxilia a gente a ter uma compreensão melhor de como estruturar um algoritmo. E a gente teve em FRJ Resende a oportunidade de trabalhar um clubinho de programação, né, o Code Club, utilizando o Scratch,
E depois a gente foi ficar sabendo, através do irmão da professora Maiara, que o FJF, eles utilizam, para a galera de graduação, também o Scratch, na hora que vai trabalhar na introdução à programação, utiliza essa plataforma que é bem intuitiva. Tudo isso vai estar abrigado, né, no ambiente virtual, que já é comum aos alunos do IFRJ Resende, que é o Google Classroom. E aqui eu listei só algumas etapas, né, as etapas do processo de produção e aplicação do produto, do curso, né, que é a fundamentação teórica, o desenho instrucional, né, de você pensar, desenhar como é que vai ser formatado, toda a fundamentação pedagógica desse curso, a produção propriamente dito, né, de criar as atividades, os objetos de aprendizagem, a inscrição, a aplicação e depois a validação com esses participantes do curso. Pessoal, esse é o cronograma, ele até está um pouco desatualizadinho, eu já atualizei ele, já andei um pouquinho essas casinhas. A ideia é que em março de 2023 eu esteja defendendo o mestrado, defendendo essa pesquisa, e a aplicação do produto, que alguns podem estar interessados, né? Quando que vai acontecer o curso, né? A ideia é que aconteça a partir de abril, no máximo a partir de abril de 2022. E aí estão as referências, né, dos autores que eu utilizei nesse projeto de pesquisa. Como coloca, né, um projeto de pesquisa, a gente ainda está em construção. E aqui a gente faz de novo essa saudação, né, à professora Patrícia, para que a gente possa seguir o exemplo da professora Patrícia e, quando sair de casa, utilizar a máscara corretamente, porque a gente ainda está em pandemia. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Ju. Ai, gente, só um minutinho. Deixa eu acalmar minha cachorra aqui. Ai, eu adorei essa foto. Só você, Júlia. Muito bem. Eu acho que agora vocês querem abrir para as perguntas do público. Isso, eu acho que até a Patrícia vai fazer isso, só que a cachorrinha dela resolveu perguntar também. Ah, que bonitinho, gente. Durante a própria fala de vocês, a gente já teve diversas perguntas aqui no chat, que a própria Patrícia já foi respondendo, né? Se vocês quiserem retomar alguma para o pessoal que chegou depois, ou para falar, né? Para ficar na gravação, podem ficar à vontade. Olha, eu vi aqui, né, do Santiago, logo lá no início. Eu não sei se eu consegui, ao longo da apresentação, responder, que ele perguntou sobre o que é letramento digital. Santiago, você está aí para responder? Ele está online, está ouvindo. Está online, está aí. Você perguntou lá um oi ali. né? Oi, a Patrícia voltou. Não precisa. Gente, desculpa. A minha cachorra é cega e aí ela grita cada vez que tocam aqui. Fica desesperada. Perdão. O Santiago respondeu que não precisa mais, já foi respondido. Mas eu acho que é legal a gente retomar um pouquinho, né, a importância da pesquisa de vocês e fazer daí a articulação, né? E aí a gente vai debatendo um pouquinho sobre isso, e aí até quem está nos assistindo pode ir colocando as suas questões. Muitas questões que foram surgindo eu já fui respondendo ali no próprio bate-papo, né? Que uma delas foi a questão do que é o letramento digital, e a outra pergunta foi como a Marcela se sentiu fazendo o MOOC, né? Isso também foi uma pergunta que surgiu. Aí as perguntas sobre hiperlink, a diferença de hipertexto e texto, eu já fui respondendo por ali mesmo, né? Então, acho que o que poderia ser respondido é como a Marcela se sentiu fazendo o MOOC, mas antes da Marcela responder, eu gostaria de fazer a articulação entre os trabalhos de vocês.
E aí mostrando um pouco dessa importância. O trabalho do Júlio, ele traz a discussão do pensamento, do ensino do pensamento computacional através da temática sobre formação integral. Quando a gente pensa em formação, seja ela qual for, né, mas principalmente a formação técnico-profissional, a gente pensa muito na formação integral. E muitas vezes não se entende a profundidade e complexidade do que é a formação integral, que muito mais do que formar um trabalhador, seja para desenvolver software ou para apertar o botão da máquina que vai comandar o software, esse sujeito que assume esse lugar no mundo de trabalho, ele precisa ser um sujeito crítico, pensante, autônomo, que consegue entender a sua importância e o seu papel nesse mundo do trabalho, porque ele é constituído por esta ação que ele faz. Então, a formação integral é tentar fazer com que esse sujeito se perceba como um sujeito potente na sociedade. Então, não é ensinar o conhecimento específico por si só, mas sim conhecimentos gerais para além dos conhecimentos específicos, que ele possa entender a integralidade da sua formação. E aí entra a ideia de, bom, estamos em um período de uma sociedade em rede, em que falamos hoje de possibilidades comunicacionais, informacionais, informativas que perpassam por uma cultura digital, principalmente agora, depois dessa pandemia. Então, como formar e trabalhar com formação integral que não dialogue com uma formação que seja para essa cultura digital? E aí entra toda a discussão de fazer com que o uso do pensamento computacional seja explorado para a formação integral e que também seja trabalhado as questões de letramento digital. Então, aí entra a articulação completa dessas pesquisas, tanto da Marcela quanto do Júlio, né? Porque muitas vezes a gente fala em formação, fala em processos formativos, fala na formação desse aluno de técnico, fala sobre uma formação de um conteúdo específico, mas não consegue fazer a articulação para atender às reais necessidades presentes na sociedade atual, né? Então, acho que o trabalho de vocês traz isso. O trabalho da Marcela é um trabalho que traz a discussão de como que se desenvolve competências, habilidades e atitudes sobre letramento digital e o que seria esse letramento digital, né? Esse letramento digital é a fluência, a competência e o domínio da usabilidade da linguagem nos seus diferentes elementos que advêm da internet. Então, a partir da chegada da internet, outras formas de comunicação surgiram que para além do texto, da forma oral. E trabalhar com essas outras possibilidades de leitura e escrita e essas outras possibilidades de comunicação que vêm da internet é o que trata o letramento digital. Então, quando a Marcela traz toda uma pesquisa em cima dessa questão de letramento digital e o Júlio traz uma pesquisa sobre o pensamento computacional para trabalhar com a formação integral, a gente está, na realidade, falando de 3 tópicos que podem estar articulados com uma formação qualquer, independente de ser um curso de técnico de informática, técnico ambiental, técnico de turismo, graduação, pós-graduação, independente do nível ou do tema. São assuntos que precisam ser lembrados, tratados e explorados quando a gente trabalha com uma proposta de formação, para uma formação como um todo, que seja uma formação articulada para a sociedade atual. Então, parabéns pela apresentação de vocês. Eu gostaria de, agora, daí, passar a fala para vocês, para a gente conseguir ir dialogando sobre os trabalhos. Marcela, você quer iniciar aí falando sobre como foi, né, participar dos MOOCs? Não sei se a Marcela congelou para mim aqui. Eu estou pelo celular também. Tá. Porque o computador deu ruim. Peraí, acho que eu voltei. Pronto. Vocês me ouvem? Beleza. Então, o curso MOOCs que eu participei, né, ele foi a partir do projeto de extensão, né, do IFRJ,
E aí a gente precisava escolher um curso, né? Ficou livre. Então eu escolhi justamente um sobre ensino híbrido, que era, né, a minha necessidade ali naquele momento, né, de retorno das aulas, né, por causa da pandemia. Eu fiz pela plataforma Coursera. É uma plataforma que não é brasileira, ela tem muitos cursos, né, até mesmo de universidades lá de fora, né, e tudo mais. E ele é um curso bem extenso, né, foi um curso de 40 horas, 10 semanas, né, e cada semana ele era dividido em partes, né, teóricas e partes práticas. E aí, né, como ele era voltado para professor, então a gente tinha que montar planos de aula, montar sequências didáticas, né, intervenções, colocávamos no ambiente, né, do Coursera, e outros cursistas avaliavam, né, a nossa criação. E aí davam sugestões, né, de como a gente poderia aprimorar e tudo mais. Isso se estendeu por 10 semanas. Aí, no final, tem uma avaliação, né, geralmente de 10 questões, para ver se você conseguir aprovação ou não. E aí, o certificado é pago, né? A maioria dos cursos MOOCs, os certificados são pagos, né? E aí você fica mesmo com a experiência, né? Aí, se você quiser pagar, né, o valor, você fica com o certificado. Mas tem uns que até que são totalmente gratuitos. As próprias universidades, elas fornecem. Se pesquisar assim, colocar no Google MOOCs, por exemplo, MOOCs e FRJ, né? Aparecem as plataformas que oferecem esses cursos, né? Do IFRJ mesmo. Tem do Rio de Janeiro, de São Paulo. Enfim, foi uma experiência assim, muito, muito significativa, principalmente porque eu não tinha noção de como era esse ensino híbrido, né? Foi um curso bastante teórico, porque foi feito pela Khan Academy, que é uma plataforma, os desenvolvedores, né, de uma plataforma virtual, então eles mesmos explicavam como é que era a estrutura, né, do ensino híbrido, as propostas, né, e tudo mais. Foi muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito de fazer esse curso. Uma pergunta aqui no bate-papo, que é da Pamela. A pergunta é: vocês acreditam que com as adversidades que estamos passando devido à pandemia, faz com que a sociedade caminhe mais para que possa ocorrer o letramento digital em grande parte das pessoas? Ou que devido a tudo que está ocorrendo no mundo, faz com que as pessoas encontrem mais dificuldade em ingressar no processo digital, principalmente dentro da educação? Eu vou deixar vocês falarem, Marcela e Júlia, e depois eu respondo. Marcelo quer começar porque é sobre letramento digital, mas eu quero responder também. Desculpa que estava desligada. Ela pergunta, né, se a nossa sociedade vai caminhar mais, né, para ocorrer o letramento digital. Olha, a gente não pode ignorar, né, as dificuldades que a gente vive em relação a acesso, né, a recursos, a gente sabe disso, né, a gente não está ignorando, não está fantasiando, né, vamos dizer assim, está falando de letramento digital, mas poucas escolas têm acesso, né, isso a gente tem noção, mas eu acredito que sim. Eu acredito que a gente possa caminhar mesmo, até por causa da exigência dessa sociedade, né? Hoje a gente vai, né, até nos lugares públicos mesmo, existem aplicativo do Gov, né, aplicativo de RioCard. Então, há uma exigência, né, dessa sociedade da informação que a gente encaminhe mesmo para, né, sujeitos, né, usuários letrados digitalmente. Então, cabe, né, eu penso na escola como educação formal, porque eu estou inserida nesse espaço, né, de docente. Então, a escola adaptar, construir recursos, né, para realmente formar cidadãos críticos e letrados digitalmente. Nesse caminhar, né, eu tenho essa percepção de que, com a pandemia, em especial, vamos pensar aí não só os alunos, mas os docentes também, muitos não tinham esse processo de letramento digital e foram meio que forçados, lançados ali a ter que desenvolver videoaula, dar aula em plataforma. Então, eu acho que a pandemia nos forçou, mas, de outro ponto, ela escancarou as desigualdades, né? De quem não tem acesso, de como levar esse acesso a essa pessoa. A gente tem conta IFRJ, né, até privilegiado pensar os alunos que tiveram lá a bolsa de conectividade, o acesso a um tablet, a um plano de internet para poder assistir, mas a gente tem a realidade de diversos outros alunos da rede pública, né, que literalmente não tem, você não tem celular, não tem computador, você não tem como acessar.
Mas eu acho assim, a gente avançou num período cronológico ali, talvez algumas mudanças que só aconteceriam depois de décadas, a pandemia nos obrigou a avançar. E aí até dialogo um pouco, como a Patrícia trouxe, o quanto pensamento computacional e falar ensino de computação, né, em sala de aula precisa dialogar com esse processo de letramento digital, né? Apesar de dentro do conceito lá, a gente falar que a gente não precisa do computador, né, para falar de pensamento computacional, de computação, mas a gente enxerga que o pensamento computacional, a computação está em todas as áreas. E esse sujeito, se ele não é letrado digitalmente, isso, querendo ou não, dificulta esse processo de aprendizado dele. Esse processo de abstração dele acaba sendo impactado. Então, os dois caminham aí em sintonia. Eu acho também que eu entendo que a gente não está falando aqui de uma questão romântica, né? De que a tecnologia ela vai acontecer, vai fazer com que os processos melhorem. Não é isso, né? É uma constatação de que atualmente a nossa sociedade ela é tecnológica. Ninguém nos perguntou se queria que fosse assim, né? Então, a Marcela trouxe muito bem alguns exemplos do nosso cotidiano em que a tecnologia faz parte. Olha, nós aqui hoje estamos participando de um evento onde a gente consegue realizar esse evento com um distanciamento físico-social por conta da tecnologia, né? Então, ela faz parte da nossa vida, independente das nossas competências e habilidades e atitudes para o uso dela. Mas o fato é que a gente não tem e não foi preparado na nossa formação básica para fazer uso significativo. E isso ficou evidente, principalmente agora na pandemia, né? A tecnologia não fazia parte da nossa forma de comunicação. Ela não era um dos únicos meios para nos comunicar hoje, com distanciamento social. Nós temos predominantemente a tecnologia para nos comunicar, nos mantermos através de as nossas relações sociais e profissionais e acadêmicas e assim por diante. A gente precisa de um celular, de um WhatsApp, de outros aplicativos comunicacionais, né? Então, a gente necessita disso. Antes, a gente não tinha essa necessidade tão latente. E como que a gente pensa em processo formativo, que é para uma formação onde esse sujeito se sinta um sujeito pertencente, em que a gente tem uma sociedade que é caracterizada por tecnologia sem contemplar uma formação para o uso da tecnologia. Então, é por aí que a gente tem que olhar. Vamos trabalhar com a falta de estrutura, vamos trabalhar com a carência e fragilidade de formação, vamos trabalhar com a dificuldade de acesso, com certeza, né? Isso são limitadores que não podem ser ignorados. Mas o fato é que é como se nós estivéssemos jogados ao mar, e a tecnologia é o mar. Nós não temos o que fazer, né? Fomos jogados ao mar, temos que nadar, né? Então, precisamos saber fazer uso disso. E aí é que entra toda a ideia de explorar, fazer do caos algo produtivo, né? Explorar o pensamento computacional para encontrar soluções práticas e plausíveis, soluções que, de fato, consigam ser colocadas e materializadas no dia a dia. Porque, muitas vezes, o discurso é bonito ou a ação ela não consegue se materializar no cotidiano, né? O aluno não consegue ver um sentido de colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. Agora, quando a gente pega a tecnologia, que é a linguagem que está posta na sociedade hoje, e traz para ele, para o cotidiano formativo dele, quando ele sai desse período formativo e vai para o seu local no mundo de trabalho, ele consegue fazer uma identificação e um diálogo melhor, mais apropriado e mais adequado com as necessidades do contexto, né? Então, não é que vai ser... a gente não vai ter mais facilidade. A pandemia mostrou que a gente está nisso. Entramos, literalmente, num período em que a tecnologia está posta para nós. Fomos jogados ao mar, né? Então, eu acho que a pandemia nos mostrou isso. Agora, claro, vamos ter que aprender a nadar quem ainda não sabe, e a grande maioria ainda não sabe.
né? Isso é fato. A grande maioria não sabe, apesar de muitos teóricos trazerem discursos bonitos sobre tecnologia, a verdade é que a gente ainda não sabe utilizar a tecnologia de forma significativa e produtiva para o nosso cotidiano. A gente ainda está aprendendo a fazer isso. E acho que a pandemia está ajudando, mesmo que diante do caos, da dor, das limitações, do susto, do desespero, da invasão e intoxicação digital, ainda assim, nós estamos conseguindo ter um processo de construção de conhecimento e de aprendizagem. Patrícia, complementando e até justificando novamente, né, a importância dessas duas pesquisas, o quanto que letramento digital e pensamento computacional são necessários para um uso crítico da própria tecnologia, né? Se a gente fala hoje de fake news via WhatsApp, achar que tudo está na internet é uma verdade, quando a gente procura alguma coisa no Google e daqui a pouco a gente vai lá para a rede social, o Google apresenta aquele produto lindo, maravilhoso para a gente pensa, nossa, Deus está dizendo que é para eu comprar. Não, existe um algoritmo lá atrás, existe... Então, ambas linhas, né, tanto o letramento digital e o pensamento computacional, são necessários para que a gente possa usar de forma crítica, né, entender como funciona aquela tecnologia e não ser usado, né, que às vezes a gente acha que está usando a tecnologia e, na verdade, está sendo utilizado pelaquela tecnologia de alguma forma, né? Isso mesmo, justamente porque hoje a gente tem o canal da comunicação mais forte, com maior implicação sobre o nosso comportamento, sendo um canal via internet, né? Então, nada, não é em vão que existe a lógica da web semântica, né? Não é em vão que a gente vê aí o rastreamento e o mapeamento de perfil do usuário, né? Justamente para que a gente tenha nosso comportamento influenciando e sendo influenciado. E aí, até que ponto a gente, enquanto sujeitos que atuamos com processos formativos, vamos fazer com que a tecnologia seja algo que nos influencie, né? Ou a gente é que vai estar influenciando e sendo usado por ela. É exatamente isso, Júlio. A Pamela colocou, são assuntos que estão atualmente extremamente ligados, isso mesmo. A Marcela colocou ali no bate-papo o link do Coursera, né, que é a plataforma uma das plataformas de MOOCs. Eu acho que não sei se mais alguém tem alguma questão. O André colocou a necessidade de implementação da educação midiática, usar os eixos, ler... É verdade, André. E aí eu acho que agora sim é algo muito prático, né? As políticas educacionais, as diretrizes que trabalham com os cursos de formação de professores precisam ser repensadas, né? Porque não adianta a unidade em si querer mudar um PPC ou uma proposta de curso para ampliar a sua formação, não deixando limitada apenas a uma disciplina de tecnologia, né, como se isso fosse dar conta de uma formação para uma cultura digital. Um semestre. Mas sim que essas diretrizes que trabalham com as políticas de formação para professores e que a própria regulamentação desses cursos, as próprias políticas educacionais sejam pensadas para a realidade que a gente tem. E essa realidade é contemplar uma formação tecnológica. A BNCC já traz isso como uma das competências, eu acho que ainda traz de forma tímida, né? Mas, enfim, acho que a Sociedade Brasileira de Computação conseguiu fazer uma intervenção, conseguiu se fazer presente na BNCC, a gente tem a própria Sociedade Brasileira de Computação trazendo a discussão da importância do pensamento computacional. Uma das competências é a questão da cultura digital para a BNCC, para a Base Comum Curricular, mas a gente precisa pensar não só na formação básica, mas também na formação de quem forma, né? Então, quem está formando, será que entende a importância do que é e do que estamos falando, né? Porque não é ensinar a ligar e a mexer num computador ou num recurso midiático, é saber fazer uso crítico e realmente significativo, né? Eu vou ter um canal no YouTube para quê? Por quê? Né? Eu posso ter
Com certeza, mas por quê e para quê? São perguntas que precisam estar latentes para nós, para qualquer tecnologia que a gente venha fazer uso, né? Vou fazer essa postagem por quê? Para quê? Então, até onde implica isso? E a gente saber pensar sobre nossas ações. E aí, o pensar sobre nossas ações, que a gente já está acostumado a fazer isso para o nosso presencial, precisa agora também estar latente para os nossos ambientes digitais que a gente tem explorado. Aí o André coloca sair da falácia das aulas de informática para um letramento digital, para o uso adequado das informações, de passar e repassar. Ter um pensamento visual, crítico e reflexivo que evita a desinformação e fake news. Perfeito, é isso mesmo, né? Entendo que existe aquela necessidade de informação de informática instrumental mesmo, né? De ensinar os professores a usar algumas ferramentas, mas mais do que isso, a gente precisa de formação para pensar sobre o papel da tecnologia, a implicação da tecnologia na nossa ação, no nosso comportamento humano. Oi, eu posso falar? Desculpa. Por favor. Então, acho perfeita essa ideia, porque a gente tem a ideia, assim, como eu sou pedagoga, então tem assim, é o processo da alfabetização que você sabe os códigos das letras, você sabe, mas você precisa ter o letramento, por quê? Que é aí que você vai desenvolver a sua criticidade, a sua reflexão. Isso é muito importante. Aí, só como uma dica, não sei se vocês conhecem o site do Currículo de Referência Brasileiro de Tecnologia e Computação, que ele tem as etapas da educação, que fala do pensamento computacional, cultura digital, tecnologia digital, que isso ajuda também a direcionar os eixos, né? Que aí até o Júlio falou da parte do Scratch, que aí você pode associar com a tua intenção pedagógica, desenvolver outros temas voltados até a parte de gamificação, jogos que você ajuda a desenvolver, a fazer com que o aluno crie, pense e ajude nesse caminho. E você vai integrar, interagir, estimular essa criatividade, que é muito importante, e deixar de ser aquela aulinha monótona, chata. E parabéns a todos, adorei, gostei muito, obrigada. Obrigado, André. Obrigada, André. Patrícia, seu microfone está desligado. Eu falei, o Antônio levantou a mão, passar a palavra para ele. Não vi que estava desligado. Obrigada. Oi, professora, boa noite a todos. Primeiro, parabéns pelo evento, eu sempre acho esses eventos sensacionais, é um momento que eu trago até a palavra comunhão, que é importante a gente estar trazendo esses assuntos e se manter, né, neles. E me dá uma satisfação muito grande, porque eu sou muito tímido para participar desse tipo de evento e ver colegas tão próximos, assim, com essa coragem toda, é muito legal. Marcela, te peço desculpa, não consegui transformar em discurso o que você passou ainda numa pergunta, mas farei em algum momento. Agora, Júlio, queria te trazer pedir uma ajuda. Quando você fala do seu trabalho, você fala da exploração do pensamento computacional para a formação integral e emancipadora. Perfeito. E aí, você trouxe em um dos seus slides a definição da Sociedade Brasileira de Computação na questão do pensamento da computação, e ele traz alguns termos ali, né? E como eu estou novinho de mestrado, eu me atenho primeiro à definição das palavras, e por isso a sua ajuda em me aprofundar nisso. Ele traz o termo automatizar, e aí quando a gente busca um sinônimo, a gente vai pegar mecanizar, industrializar. Eu penso na EPT, e tudo que a gente está aprendendo junto, criou-se um paradoxo aqui na minha cabeça. Um paradoxo para mim, e eu não sei se para você, para a competição do seu trabalho, né? E aí, que cautela a gente vai precisar ter, e você, na verdade, para mostrar que essa automatização não é só esse industrializar, esse mecanizar, e ela é só parte de um processo de aprendizado dentro de um escopo integral, né? Sob pena de, assim, termos a tecnologia da informação sendo usada como um processo direcionado apenas
para uma industrialização que atende a uma classe. A gente está falando muito sobre isso nas aulas, né? E a gente vê a tecnologia da informação em alguns momentos, a própria tecnologia em si, sendo colocada para precarizar o trabalho do trabalhador, né? E não como uma ferramenta para ajudar. Ajuda, sim, o patrão, o empregador, né? Fazendo aquele efeito de maior produção. Assim, essa minha preocupação no sentido desse amálgama que você está fazendo do pensamento computacional com a formação integral é válida ou eu estou fugindo um pouco do escopo? Não está fugindo, não. Eu falo Antônio, que eu não conheço o Eduardo como Antônio. Né? Eduardo, a professora, né? Patrícia, né? Me quebra. Quem é esse Antônio? Eduardo, eu acho que essa preocupação é uma preocupação que eu tive, ainda tenho e terei, né? Usando as palavras da Patrícia, a gente foi lançado ao mar, né? Quando a gente fala de ensino de pensamento computacional, o Brasil está há décadas atrás, né? Então, isso é algo que a gente precisa avançar, e eu acredito que, por exemplo, a própria pesquisa, né? Ao propor falar de pensamento computacional, ensinar pensamento computacional, mas trazer como conteúdo, como temática, a formação integral, ela busca justamente gerar essa criticidade, para que ele possa olhar a aplicação desse pensamento computacional de forma crítica, né? Do tipo, a gente não tem como a gente fugir desse mar tecnológico que a gente está inserido, mas a gente também entender, né, e até parafraseando a Patrícia também, de o para quê e por quê, né? Para que essa tecnologia, por que dessa tecnologia e de que forma ela vai implicar na sociedade, né? Não simplesmente até a ideia do informatizar, né? Isso é um medo muito comum que vai desde um mercadinho a uma grande indústria. Quando vai implementar um sistema, é normal do trabalhador ter aquele receio, vou perder a vaga para um sistema. Hoje a gente fala até de robô, né? Vou perder a vaga por um robô. E, na verdade, é um caminho ali que você tem que estar paralelo, né? Falando de tecnologia, mas sem tirar os pés da formação integral, sem tirar os pés da discussão sobre formação integral, de modo que a gente possa entender o porquê dessa tecnologia e como essa tecnologia pode melhorar as vidas das pessoas, e não só de um grupo de pessoas, mas é uma tarefa árdua, assim, e até tendenciosa, assim, você fica ali, se você escorregar, você vai para um direcionamento, basicamente, de uma educação unilateral, né? Só para o mercado de trabalho, só para a produção, e, na verdade, trazer a formação integral ajuda a gente a ser crítico nesse processo. Acho que a própria proposta do teu projeto já traz você como um cara da tecnologia, pensando na formação, né, omnilateral, na questão emancipadora. Muito legal. Obrigado, cara. Continuo sendo seu fã. Obrigado, professora. Marcela, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Que bom, que bom. Eu acho que é isso. Não sei se mais alguém tem alguma questão, senão a gente já pode ir se encaminhando para o fim, né? Isso. Eu gostaria de fazer só 2 registros. Um registro é da Pamela, que fez a pergunta, né? É estudante de pedagogia, e, além de estudante de pedagogia, minha prima, nessa linhagem de professores, e ela está estudando na mesma instituição que eu estudei, que é a UGB, não fazendo propaganda aqui, mas, enquanto entusiasta da educação pública, eu também sei o processo de valorizar instituições particulares, que muitas vezes é onde o aluno pobre está inserido, né? Então, ela é onde eu me formei, onde eu trabalhei também, e que me fez chegar ao IFRJ, isso no UGB, e que é uma instituição que forma professores. Então, está tudo isso ligado, então, trazer esse registro. E um registro que a gente trouxe no início, mas não estava gravando ainda, é que a gente, enquanto palestrante, né, a gente participou, ganhou, né, uns brindezinhos que chegaram singelamente para a gente pelo correio, e é algo tão afetuoso que nos fez estar próximos, não só do evento, mas das pessoas. Então, é uma maneira da gente estar próximo também nesse processo de pandemia. Então, e de buscar verbas e de fazer um campus realmente dar visibilidade para a importância do evento, né? Então, eu quero deixar registrado
que eu fiquei admirada, encantada com o trabalho da comissão da quinta semana da Semana Acadêmica de Resende. Então, assim, parabéns. Quero deixar registrado o meu encantamento. Muito bem. Então, se não tiver mais nenhuma outra pergunta ou nenhum outro comentário, acho que podemos encerrar, né, pessoal? Beleza? Então, agradeço muito a presença de todo mundo. Teremos outras 2 palestras daqui a pouco, às 8h. Então, fica o convite para vocês todos, né, que quiserem continuar acompanhando o evento. E encerramos por aqui, então. Mais uma vez, obrigada e boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Patrícia. Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.